mais uma vez, né? E hoje nós vamos conhecer os parâmetros do som. Quando nós falamos de música, porque eu estudo música, né? Você estuda na verdade o som, porque toda arte ou todo profissional ele tem uma matéria-prima que ele trabalha. Por exemplo, o pintor trabalha com tinta, né? Com as cores. Ele vai trabalhar as cores e vai conseguir pintar um quadro trabalhando as cores, né? Com as diversas técnicas que ele vai ter. Um escultor vai trabalhar com o material que ele usa, seja a argila, seja a pedra, seja qualquer coisa que ele esteja trabalhando. Nós músicos trabalhamos com o som, tá? Então o som é a nossa matéria-prima. Então nós temos que entender como usamos o som para fabricar a música, para construir a música que nós vimos na aula passada, que ela é constituída de três partes, que é o ritmo, a melodia e a harmonia, tá? Mas dentro disso nós temos o som, que é a nossa matéria-prima. Então o som nós vamos dividir em quatro parâmetros, em quatro partes, tá? Sendo o primeiro, essa ordem tanto faz, tá? O primeiro, o timbre. O que é timbre? Timbre diz a origem do som, de onde esse som está se originando. E para definir bem o timbre, mais na frente a gente vai estudar, mas tem muito a ver também com uma série harmônica. O que é isso? É uma série de sons que um único som produz. A gente vai estudar isso com calma mais na frente, tá? Então isso vai determinar o som que você está ouvindo, o timbre que você está ouvindo. Por exemplo, eu estou com um violão aqui na mão, tá? Esse violão tem cordas de nylon. Ele vai produzir um determinado som, diferente, por exemplo, de um violão de cordas de aço, tá? Muito mais diferente ainda de um piano, de uma bateria, de um saxofone, tá? De alguém cantando. Por exemplo, a voz da sua mãe ou do seu pai. Você reconhece em qualquer lugar, né? Porque você já internalizou esse timbre. Então, ele tem um timbre específico. Algumas pessoas podem ter o timbre parecido, mas essa pessoa vai ter um timbre específico, tá? Ou seja, cada pessoa tem um timbre, tá? E isso vocês vão ver com o professor de canto, caso você seja aluno de canto, tá? Vocês vão ver que cada pessoa tem um timbre, tem uma extensão vocal e assim sucessivamente. A mesma coisa é o instrumento, tá? Então o timbre nos diz a origem do som, de onde esse som está surgindo, tá? O próximo parâmetro que nós vamos ver é a duração. Duração é quando você tem um espaço, certo, de tempo entre um som e outro. Então isso é duração. E essa duração ela pode ser dividida de várias formas, tá? E nós vamos estudar isso nesse módulo ainda, a duração dos sons, tá? Que é representada por algumas figuras. Mais na frente a gente vai ver isso com calma, tá? Então a duração vai ser quanto tempo eu demoro para trocar ou o meu som permanece soando. Por exemplo, eu vou deixar esse som soar, eu vou marcar aqui um tempo aqui, ó, pá, 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 e eu vou deixar o meu som soando por dois pá desse, ó. Pá, 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 pá. Percebe que ele está durando? Ou eu posso durar um tempo só. Pá, 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 certo? Ou metade desse tempo, ou dobro, ou 4, ou 8. Isso vai estar anotado e você vai aprender como se anota, como se escreve isso, como se lê isso, tá? Para entender a duração. Ok? Nós vimos timbre, nós vimos duração. Agora nós vamos ver os dois que mais enrolam as pessoas, que é altura e intensidade. Vamos primeiro para a altura, tá bom? Quando a gente fala de altura, nós não estamos falando de força, de um som forte, não. Nós estamos falando de um som agudo ou um som grave. E o que é isso? O som agudo é esse som mais fino. Esse é um som agudo. E esse é um som grave. Certo? Então, quanto mais grave, nós dizemos que está mais baixo. Ou seja, na música, nós dizemos, olha, está muito baixo. Está muito baixo quando nós estamos falando, está muito grave, tá? Ou está muito alto, está muito agudo. Geralmente vocês vão ouvir o cantor falando isso, olha, esse tom está muito baixo para mim, ou seja, está muito grave. Ou esse tom está muito alto para mim, está muito agudo, tá? Isso é altura, tá? Altura do som,
que é quem vai definir as notas musicais que nós vamos ver no próximo módulo, tá? As notas musicais vão ser definidas pela altura. Notas, por exemplo, eu tenho aqui uma nota e eu tenho notas mais graves que ela e tenho notas mais agudas que ela. E dependendo do instrumento, eu vou ter uma extensão maior de sons, tá? E o nosso último parâmetro, que é a intensidade. A intensidade, sim, a intensidade ela fala de força, de um som mais forte, de um som mais fraco. E na música nós escrevemos isso ou reconhecemos isso com termos italianos, que vocês vão ver que quase tudo na teoria musical vai ter termos italianos, tá? Então, a intensidade vai ser determinada por forte, meso forte, meso piano, piano, pianíssimo, tá? Ou fortíssimo. E isso é meio abstrato, tá? Você não vai ter uma definição específica para isso, vai depender muito de quem está regendo ou da sua interpretação da música. Mas, por exemplo, se eu fosse tocar, vou tocar uma bossa e vou tocar ela piano. Agora meso. Forte. Piano. Meso. Ou seja, toquei fraco, toquei mais ou menos e toquei forte, tá? Na música vai ser piano, meso, ou meso piano, meso forte e forte, tá? Mas como eu falei, isso é muito abstrato. Você pode tocar, achar que está tocando meso, está tocando piano, porque não tem uma delimitação bem específica, tá? Mas o importante é você saber que quando é piano ou pianíssimo, você toca bem suave. Quando você está com meso, você toca normal. E quando está forte, você toca com mais presença, mais força, tá? O que acontece? O violão, ele não é um instrumento que tem essa facilidade de demonstrar isso, tá? Mas, por exemplo, no piano você consegue essa sensibilidade maior, porque o piano ele tem um volume maior. O violão ele tem um volume pouquinho assim, né? Mas a ideia é que você entenda como isso funciona, tá? Então, fazendo agora uma recapitulação, nós vimos os 4 parâmetros do som, tá? Nós vimos o timbre, que nos diz a origem do som, a duração, que é o tempo que cada som vai estar soando, tá? Nós vimos a altura, que é referente às notas musicais, se o som é grave ou se o som é agudo, e nós vimos a última, que foi a intensidade, que fala da força do som, do volume do som, tá? Que vai estar sendo definido entre pianíssimo, piano, meso, forte, fortíssimo, nesse meio aí. Tudo bem? Então espero que você tenha entendido, tá? Mais uma vez eu falo, se você tiver dúvida, procure seu professor, esclarece as dúvidas ou deixa aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer o máximo possível de dúvidas. Lembrando, nesse módulo, a partir de agora, a gente vai focar na duração, tá? Que é o parâmetro ritmo lá da divisão da música. Depois nós vamos para a melodia e depois nós vamos para a harmonia, tá? Então é isso aí, bons estudos e até lá.